Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Espero que bem. A gente vai dar continuidade, certo? Na nossa segunda aula sobre genética. E eu peço que vocês abram o livro de vocês na página 93, beleza? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos sanguíneos, o sistema RH, os cromossomos sexuais, síndromes e doenças genéticas. E assim a gente vai finalizar esse capítulo. Bora lá? Então, como a gente sabe, né, o sistema mais conhecido para identificar os tipos sanguíneos é o sistema ABO, certo? Nisso ele vai se relacionar com as características do sangue, certo? Que vai envolver a presença ou ausência de dois tipos de substância: aglutinogênio, que a gente encontra nas hemácias, certo? E a aglutinina, que se localiza no plasma sanguíneo. Só que, como vocês estão vendo aí, vamos misturar um pouquinho o sistema BO com genética, certo? A presença desse aglutinogênio no sangue, certo, das pessoas, é determinada por gene, certo? E o genes é representado dessa forma como vocês estão vendo aí. Esse I maiúsculo, o A, certo? O IB ou o Izinho, né? O I minúsculo. Os genes de uma pessoa com IA ou IB são dominantes sobre o gene Izinho. Então, deixa eu pegar aqui a canetinha. Então, quando eu estou falando desse IA ou desse IB aqui que eu acabei de circular, eu estou falando que ele é o quê? Ele é dominante sobre esse gene aqui, Izinho, que eu acabei de circular, certo? O Izinho minúsculo, certo? O gene IA maiúsculo, certo? Que a gente pode chamar também de IAzão, por exemplo, ele vai determinar o quê? Ele vai determinar a produção de uma enzima que ele vai sintetizar o aglutinogênio A, certo? Então, se uma pessoa com genótipo assim, ó, deixa eu escrever aqui, com genótipo Izão, Azão, Izão, Azão, e uma outra pessoa apresenta o genótipo Izão, Azão, Izinho, eu acho que eu não vou conseguir, Izinho, certo? As hemácias de ambas vão apresentar o quê? Aglutinogênio do azão. Por quê? Porque ele é dominante, certo? Então, ambas vai possuir o quê? Vai apresentar tipo sanguíneo A, porque o A é dominante sobre o Izinho, certo? Assim acontece nas pessoas do tipo sanguíneo B, certo? Mas as pessoas do tipo sanguíneo AB vai possuir o genótipo como? Vamos ver? Deixa eu pegar aqui o lápis. As pessoas do tipo sanguíneo AB, né? Vão possuir o genótipo assim, ó. Izão, Azão, Izão, Bzão, certo? Então, estou falando aqui do sistema AB, certo? Por quê? Porque não há dominância entre esses dois genes. Então, essas pessoas, elas são capazes de quê? Elas são capazes de sintetizar tanto o aglutinogênio A como o aglutinogênio B, certo? E professora, e uma pessoa do tipo sanguíneo O? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui novamente o lápis. Do tipo sanguíneo O, ela vai ser o quê? Ela vai ser Izinho, Izinho, certo? Ou seja, ela não vai possuir as enzimas necessárias para a fabricação de nenhum dos dois tipos de aglutinogênio que a gente viu. Então, vamos ver isso numa imagem aqui para a gente visualizar melhor, certo? Então, como vocês estão vendo aí na imagem, foi basicamente o que eu desenhei, né? A gente tem aqui os genótipos e os fenótipos, certo? Então, quem tem genótipo Izão, Azão, Izão, Azão ou Izão, Azão, Izinho, ela vai ter o quê? Fenótipo A. Por quê? Porque o A é dominante, então ela vai ter característica A, né? Assim acontece com o B e assim vai acontecer com a B, né? Porque ela vai ter o AB, certo? E Izinho a gente vai ter o O. Isso, certo? Como a gente pode perceber, novamente eu repito, o sangue do tipo A quanto o sangue do tipo B são dominantes, certo? E por isso que um indivíduo ele vai apresentar um alelo com tipo A e outro com tipo B, desculpa. E nenhum deles é inibido, certo?
E aí a gente vê o que? É o contrário do sangue O, certo? Que é o que? É recessivo, beleza? Então vamos lá. Aí a gente entra em outro fator, né? O fator RH. A gente sabe que há outra forma, né, de classificar os tipos sanguíneos, certo? E isso também influencia na transfusão sanguínea, né? E aí, esse fator RH, certo? É uma proteína que está presente, né, nas pessoas, em 85% da população. E aí ela vai apresentar o quê? Um caráter dominante. Como assim, professora? As pessoas que não possuem, certo? São identificadas como RH negativo. E as pessoas que possuem são chamadas de RH positivo, certo? E assim as pessoas são classificadas como RH positivo, podem receber transfusão sanguínea de pessoas o quê? Com proteínas ausente, pois o caráter o quê? É recessivo, né? Permite essa interação. Já as pessoas com RH negativo, elas devem receber somente sangue do mesmo tipo. Por quê? Porque o organismo vai reagir com a presença de uma proteína estranha, certo? Então eu fiz esse esquemazinho aí para vocês, como vocês podem visualizar, foi basicamente o que eu falei agora, certo? O fator RH positivo, ele pode receber tanto do positivo, tanto do negativo. Mas o fator RH negativo, não, ele só pode receber do negativo, certo? Então, esse esquemazinho aí que eu fiz para vocês reflete isso, beleza? E aí, baseado, né, nessa combinação do sistema BO e do sistema RH, a gente pode o quê? A gente pode afirmar que o sangue O negativo é o quê? É o doador universal, né? Ou seja, ele é compatível com todos os tipos sanguíneos, certo? E o sistema AB positivo, né, é o receptor universal, porque ele pode receber, certo, qualquer um desses tipos sanguíneos que a gente especificou aí nesse sistema, beleza? E aí vamos falar um pouquinho agora dos cromossomos sexuais, certo? Então, a maioria das células, né, do nosso corpo são o quê? São diploides, certo? A gente já falou sobre isso na nossa primeira videoaula. E aí elas vão possuir o quê? Vão possuir 2 cromossomos de cada tipo, né? Um herdado da mãe e um herdado do pai, certo? E vai totalizar o quê? 46 cromossomos. Isso mesmo que vocês acabaram de pensar, beleza? Só que, né, as únicas células haploides do corpo humano são o quê? São as células dos gametas, né, os gametas. E elas possuem o quê? Elas possuem 23 cromossomos, que quando elas se formarem, né, elas se combinarem, vai acontecer o quê? Vai formar uma célula diploide, né, no momento lá da fecundação. E aí, esses 23 cromossomos nessa célula haploide é responsável por definir o sexo do bebê, certo? É como eu já expliquei, havia explicado também lá na primeira videoaula, certo? Mas vamos lá recapitular. Nas células diploide, né, as mulheres vão apresentar o quê? Como eu falei. Deixa eu pegar aqui o lapisinho. Ela vai apresentar 2 cromossomos, né? X, né? E os homens apresentam um cromossomo X e o outro cromossomo Y, né? Como esses gametas só vão transmitir metade, né, da informação genética, então a mulher só pode doar, deixa eu pegar a canetinha verde, ou X ou X. Já o homem, ele pode doar ou X ou Y, certo? Então, os homens, né, como ele pode conter no seu espermatozoide X, o cromossomo X ou o cromossomo Y, certo? Se essa mulher aqui doar o X, né, se ela só pode doar o X, se ela doar o X, o homem pode doar o quê? Ou o X, e aí vai ser uma menina. Se ela doar o X novamente, né, que ela só pode doar X e ele doar o Y, vai ser um menino, certo? Então, a interação desses dos gametas, né, é o que define o sexo dos filhos, né, dos bebês, beleza? Então, é isso, certo? Quando a gente fala sobre... Eita, pessoal, estava desenhando num outro slide, né? E a gente falando de cromossomos sexuais, desculpa, certo? Então,
eu tô falando disso, beleza? E aí agora realmente a gente vem pra cá, pra síndromes e doenças genéticas, certo? Então vamos lá, nessas síndromes e doenças genéticas, certo? A gente vai falar sobre o quê? Sobre os problemas que vão afetar um indivíduo, certo? Esses problemas que afetam os genes de um indivíduo e não são de caráter infeccioso ou contagioso, a gente chama de distúrbio genético. E a gente pode classificar esses distúrbios em dois tipos, né? As síndromes cromossômicas e as doenças genéticas. As síndromes cromossômicas, pessoal, têm origem em problemas que afetam o quê? O cromossomo, né? Já, por outro lado, os distúrbios que têm origem o quê? Hereditária, a gente chama de doença genética, certo? Então, para a gente falar um pouquinho sobre algumas síndromes, né, eu vou dar alguns exemplos aqui. A gente tem a síndrome de Down, né, a síndrome de Turner, né? E as doenças monogênicas, né, que seria as doenças genéticas, a gente tem anemia falciforme, certo? A gente tem também doenças poligênicas como diabetes, hipertensão, certo? Doenças que circulam no nosso meio. Então, pessoal, por hoje, nossa aula é isso, certo? Façam a atividade da página 99 até a 103, que na próxima videoaula a gente vai corrigir, beleza? Então, saibam que eu estou morrendo de saudade, continuem estudando, certo? Leiam um capítulo e qualquer dúvida podem falar comigo. Até mais. Beijos e saudade.